Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 790 e minguando até 500 dias, 12 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 790 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 46 e com o subtítulo Forma de Ser, parte 6, ok? Faça o trabalho de conscientização em vossas consciências de uma forma continuada e para isso eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste subtítulo Química Organizada da Física Quântica. Deixo também deixo também a abertura das 5 repartições acima das estrelas de Deus, para que você possa dar um trabalho de continuação, tudo na descrição do vídeo, bem prático, para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização com mais praticidade, com mais liberdade. Dedique esse precioso tempo que vocês têm a estar aprendendo coisa com este blog diário, que é muito importante. E deixo também a leitura, a abertura deste subtítulo, A Forma de Ser, que está muito interessante. Acompanhem todos, muito, muito, muito interessante. É muito impressionante que vocês possam estar lidando direto com esses conteúdo que está sendo produzido. Faça isso, dedique os seus tempos, ok? Faça isso por você. E também deixe por fim a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e também deixe uma playlist da YouTube Music para que vocês possam ter acesso. Tudo isso na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Faça isso, tudo é prático. Essa descrição é muito bom para vocês trabalhar ela em vossas consciências. Você pode dar voltar um blog antes, só clicar na chave. Às vezes você quer saber o que fora dito no blog antes, é só clicar na chavinha no primeiro blog aí diário que eu estou, tudo bem dando a referência, tudo para que você possa voltar a um blog, ou você pode anteceder. Hoje, por exemplo, este blog vai estar sendo produzido no dia 12, mas no dia 13 vocês vai poder fazer isso, fazer essa ideia de ir para trás ou para frente, acessar a descrição do vídeo, acessar a descrição, a leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs, muitíssimo interessante. Relacione isso com respeito, com carinho, para que vocês possam estar fazendo isso de uma forma consciente, de uma forma continuada, ok? Treine os seus corpos expressivos a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, certo? Tudo livre para vocês, né? Tudo que vocês precisam é dedicarem esse precioso tempo, dedique o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Quando você fortalece a sua forma de ser, você tem um corpo expressivo forte, certo? Resistente, e isso vai te potenciar dentro da sociedade, ok? Desonestidade, desrespeito com a pessoa, isso não gera nada nem para você, nem para as pessoas, só prejuízo. Pode olhar aí, pode fazer as percepção, tudo hoje dentro da sociedade, você pode entender dessa forma, ok? Faça isso, faça por vocês mesmos e deixe de ser essa vítima social, ok? Acompanhe também o subtítulo Desigualdade da Relação, né? O início do título, no início do blog, o início do blog diário é o blog de 761, ele vai até o blog de 762. Relacione ele na sua consciência. Desigualdade da relação, muito interessante.
O diabo assediou em mim. Eu pensei ser maior que Deus. Achou que fosse assim? Promessa, traição, mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de conversar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso em vossas consciências e com a pessoa de sua confiança. Achou que fosse assim? Hum? Vocês, atos missionários, achou que fosse assim? Hum? Achou que fosse assim, dessa forma? Ok? Vamos então fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo, ela explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, certo? A expressão livre é uma mediação sobre essa nossa Bíblia significativa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo essas conexão para nós entendermos do nosso ser, certo? Para a gente, ele está no processo da unificação e depois do processo da unificação vem o jugo de Deus sobre os nossos interiores, da nossa forma de ser, explicando aí a palavra da vida. Vamos então fazer a expressão livre, né, sobre este contexto, para a gente fazer a leitura desse contexto, para a gente dar essa expressão livre. Muito interessante a expressão livre. Acompanhe tudo, certo? Vamos lá. O material, o ser material. O ser material vai explicar o sentimento da esposa. A esposa vai impulsionar este sexo, sendo de um e do outro, para se ter coisa objetivamente, explicando o sexo e o dinheiro. Isto explica o ser material, é um sentimento feminino na sua forma de ter e que esteja desenvolvendo a sua forma de ser. Este ser material que esteja em desenvolvimento vai ser a vítima da espécie física da relação. A espécie física vai explicar o sentimento masculino na sua forma de ser, e com a falta de conhecimento, ele vai se experienciar com a espécie física do ser material. Essa espécie física vai formar uma negação do ser material para se ter este sexo a qualquer custo e representando abuso possessivo na forma de ter este sexo. Para conhecer este ideal com mais praticidade, vamos classificar o ideal ser material como mulher e a espécie física como marido. Este ideal pode representar um relacionamento independente de outro corpo, quando explicando a dependência, o marido vai deixar a sua postura de ser para se ter coisa por causa desta esposa infiel e que desvia o marido com a sua paixão na forma de ter. E se este marido não for um ato missionário, vai perder a sua intimidade com Deus para se ajuntar à sua esposa infiel, para se ter coisa a qualquer custo. Isto explica que o relacionamento ficará sem ato missionário e sem semente que vivifica o corpo para Deus. Ok. Vamos lá fazer a expressão livre, muito interessante. Vamos lá. Aqui eu já tenho dito no blog anterior, no finalzinho dele, eu estava explicando. Se vocês não viram o blog anterior, volte e veja que está muito conectado. É o primeiro blog da descrição do vídeo. Eu tenho dito que a espécie física ele vai explicar um homem sem Deus, porque esse espírito aqui, ele é de Deus, certo? Esse espírito aqui de Deus. E se vocês quiserem entender mais uma formalidade para você fazer uma interação em vossas consciências, entenda o seguinte: esse aqui é o espírito de Deus, né? E esse daqui é o poder de Deus. Esse aqui é o poder de Deus, que hoje ele vem na imagem de Deus, que a imagem de Deus, ela é Cristo, é a imagem de Deus, representa a morte, representa
representa o selo, né, onde Deus determina um processo da unificação para trazer o juízo aos corpos, né, que estão as consciências que estão habitadas nos corpos, ok? Entenda isso. Então, a espécie física, ele vai ter um corpo expressivo, mas a espécie do ser, o ser material, ele vai ter o corpo físico, ele vai ter o corpo material, ele vai ter um ser material, ele vai ter um corpo emocional, né? O ser vai ter um corpo emocional, mas a espécie física ele vai ter um corpo expressivo, certo? Ele vai ter um corpo expressivo. Vê que esse homem é forte porque ele tem um corpo expressivo. Esse tipo de homem é uma pessoa rica, famosa dentro da sociedade, desejado por várias mulheres e tal, blá, 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 muitas outras coisas. Então, ele é um homem que não tem Deus, certo? Ele é um corpo expressivo que não tem Deus. Esse ser material é uma mulher, né? Pode representar várias, macho e fêmea, que estão no processo de desenvolvimento. Eles estão conhecendo o vosso ser, juntamente com Deus, fazendo essa relatividade da nossa consciência interior, certo? Entenda isso. Então, aqui é uma pessoa nociva, mas daqui o corpo expressivo já é uma coisa mais maldosa, certo? Entenda isso. Ou seja, o ser material é uma coisa nociva, né? Mas a espécie física do ser material, ele já é uma coisa mais maldosa. Entenda isso, só para vocês entenderem o que vai ser dito aqui, aí você tem essa expressão, já tem essa explicação, fica muito fácil interagir isso em vossas consciências, na sua intimidade própria, ok? Faça isso e faça por você mesmo. O ser material vai explicar o sentimento da esposa. A esposa vai impulsionar este sexo, sendo de um e do outro, né? Ela vai se entregar, ela vai se impulsionar ao sexo do homem, né? Do homem. A esposa vai se impulsionar ao sexo do homem e vai se impulsionar o seu sexo para o homem e vai fazer, e criar, formar essa atração, né? Eu dou, eu recebo, fazendo essa forma atrativa, né? De estar fazendo atração sobre o sexo, né? Fazendo essa relatividade, né? Ela tem o sexo, ela pode atrair dinheiro, ela pode atrair o dinheiro de uma forma de ter outras coisas, qualquer outras coisas, são várias coisas que tem sobre essas formas da gente entender, ok? Então, o ser material vai explicar o sentimento da esposa, e não necessariamente a esposa, pode ser um homem que está aí objetivamente, de qualquer jeito, fazendo coisas de qualquer jeito, certo? Não tem ciência nem quem ele é no interior, certo? E qualquer coisa, certo? Então, o ser material vai explicar o sentimento da esposa, a esposa vai impulsionar o sexo, sendo de um e do outro, para se ter coisa, objetivamente, explicando o sexo e dinheiro, né? Então, ela se impulsiona, né? Um se impulsiona o outro. Você vê, hoje você vai dentro da sociedade, você não quer conhecer a pessoa. Você quer saber o que ele tem. Ah, você tem um carro. Ah, você tem um sexo bonito, você é bonita, tal, tal. E não quero saber. E hoje em dia, dentro da classe mais baixa, tipo a pobre, por exemplo, eles vão pelo sexo diretamente. Eles não querem saber se a pessoa tem dinheiro. Eles não querem saber nada disso. São tão inocentes. Acredita, tem muito isso dentro da sociedade. Então, ele só quer saber do momento de prazer, né? E às vezes, e por isso eles não vão trabalhar, eles acham que ele pode ter qualquer coisa, certo? Mas agora, esse outro, por exemplo, da espécie física, ele já tem essa maldade de usar o dinheiro, sabe? Para conquistar as pessoas, de fazer aquilo e o outro, para manipular ela. Então, ele já sabe que o dinheiro é uma potência de manipulação. O dinheiro é uma potência de manipulação. O dinheiro é um sistema capitalista, potência de manipulação, que hoje vamos expressar sobre a expressão da espécie física, um homem que não tem Deus. Um homem que não tem Deus. Então, esse espírito aqui é de Deus. Então, ele tem um corpo expressivo, ele tem tudo dentro da sociedade. Tem mulher, tem carro, tem tudo, mas ele não tem no seu interior uma consciência vivificada para Deus. Ele não sabe quem ele é e nem o que ele está fazendo aqui e tal, qualquer coisa, certo? E também existe essa ideia da espécie física estar no ato missionário também, ok? Porque ele vai ficar na imagem do homem, ele vai estar representando uma imagem de Deus, mas dessa forma ele já tem uma consciência, ele já vai passar uma mensagem, vai deixar um sinal no tempo, qualquer coisa que vocês queiram entender. Então, vamos lá. Esse ser material vai explicar o sentimento da esposa, a esposa vai impulsionar este sexo, sendo de um e do outro, para se ter coisa objetivamente explicando o sexo e dinheiro. Isto explica que
O ser material é um sentimento feminino na sua forma de ter. Não necessariamente, né, uma fêmea. Qualquer pessoas que tem um sentimento na forma de ter, ele vai, ter essa ideia do ser material, de ser uma pessoa materialista, né. Ele geralmente esses tipos de pessoas não têm consciência na sua forma de ser. Ele não tem consciência que o reino de Deus está dentro de nós, na nossa consciência vivificada, e tudo isso é espiritual, nada físico, nem nada físico. Os nossos corpos não representa muitas das vezes essa ideia de nós sermos, né? Ele faz uma relatividade para o tempo, para nós, muitas das vezes, adquirir coisas honestamente, né? Porque quando você está no reino de Deus, entende aquilo que é a sua consciência vivificada, entenda que é verdade, a palavra da vida, tudo isso vai acrescentar para você, ok? Entenda isso. Então, o sentimento feminino, o ser material é um sentimento feminino na sua forma de ter e que esteja desenvolvendo a sua forma de ser, né? Ele está desenvolvendo, ele está se descobrindo, qualquer coisa. Este ser material que esteja em desenvolvimento vai ser a vítima, né, da espécie física da relação. Então, qual que é a vítima da espécie física da relação? É o homem ricão dentro da sociedade, tem dinheiro, tem sexo, consegue trabalhar o seu corpo expressivo, né, tal, tem muito dinheiro e tal, tem muitas mulheres também. Então, então essa espécie material, esse ser material, explicando com esses três elementos, vai ser a vítima da espécie física, né, explicando esses seis elementos. Então, de um lado nós temos um corpo material, um corpo emocional, e do outro lado nós temos um corpo expressivo, né, que usa o dinheiro para, para controlar o sentimento das pessoas, para comprar as pessoas, qualquer coisa, certo? Então, existe esses dois. Então, entendemos que o ser material é a vítima da espécie física. Então, entenda isso. A espécie física explica o sentimento masculino na sua forma de ser, né? Na sua forma de ser. Por que que eu falei da sua forma de ser? Porque nós, como eu tenho dito, nós temos dois seres, dois ser. Um que nós entendemos quem nós somos e um que nós confessamos aquilo que nós somos, aquilo que nós confessamos. Então nós temos esse ser. Este ser aqui, ele é uma consciência do corpo expressivo, ele é uma consciência do corpo expressivo. Quando ele está desagarrado da sua forma de ser, ele fica com uma espiritualidade, usando os seus corpos expressivos. Esse tipo de pessoa, eles aparecem bem. Ou seja, se vamos suponhamos que você tem dois de espírito, mas não tem dois de espírito, esse daqui é o mesmo desse. Quando você está no ato manifesto, o espírito do interior do corpo é o mesmo que você manifesta. Era para ser assim, mas não é, porque nós estamos divididos, certo? Então, então temos dois espíritos, então essa aqui vai representar a sua forma de ser e esse aqui vai representar a sua forma de ter. E que determinada situação eles usam isso no corpo expressivo, eles formalizam isso no corpo expressivo, geralmente, igual eu te entendi. Essa espécie física, ele tem muito dinheiro, ele é muito renomado dentro da sociedade, ele é uma pessoa de grande influência, ele tem muitas coisas dentro da sociedade, então ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa. Então, quando ele entende que ele pode, ele tem poder, e certo? Entenda isso. Então, a espécie física explica o sentimento na forma de ser, né? E explicando diretamente o corpo expressivo, né? Explicando diretamente o corpo expressivo. Deixa eu acrescentar aqui, explicando, porque senão direto. Porque tem duas formas de ser, né? Há uma do nosso ser interior e aquele do nosso corpo expressivo. A forma de ser explica uma espiritualidade, ok? Entenda isso. Então, a espécie física explica o sentimento masculino na sua forma de ser, explicando diretamente o corpo expressivo. E com a falta do conhecimento, ele vai experienciar com uma espécie física
do ser material, ou seja, então ele vai se relacionar um corpo, um outro corpo, né, que esteja na sua presença, né, fazendo essa atração do sexo diretamente. Então entenda isso, ó. A espécie física explica o sentimento masculino na sua forma de ser, explicando diretamente o corpo expressivo. E com a falta do conhecimento, ele vai se experienciar com a espécie física do ser material, né? Esta espécie física vai formar uma negação do ser material para se ter este sexo a qualquer custo, né? Às vezes, o que acontece? Este, esta, esta espécie física vai formar uma negação do ser material para se ter este sexo a qualquer custo. Quando eu falo formar uma negação, eu olhar a pessoa, né, por exemplo, ela não é compatível comigo, mas ela tem um sexo bonito, eu vou aproveitar disso. Ah, a pessoa é ignorante, aquilo tudo. Ah, eu vou aproveitar. Eu sei, ele tem conhecimento nessa pessoa, entende essa pessoa, mas quer usar ele quer usar ela, então ele vai fazer um relacionamento da espécie física do ser material, então ele vai fazer um relacionamento para manipular qualquer coisa que vocês queiram entender que seja ruim. Entenda isso. Essa espécie física vai formar uma negação do ser material para se ter este sexo a qualquer custo e representando o abuso possessivo da forma de ter este sexo. Quando a pessoa é honesta, por exemplo, começa a dar honestidade de si mesma. Por exemplo, eu separo, na minha consciência, eu separo aquilo que é bom e aquilo que é ruim para mim. E mesmo que eu vendo que a pessoa está muito, mas muito abaixo de mim, eu sinto que ela é como uma criança, que ela precisa dos meus cuidados e não dos meus abusos. Quando eu entendo que ela precisa dos meus cuidados, eu vou respeitar ela. Por exemplo, às vezes eu vejo, vamos fazer isso aqui para você entender. Às vezes eu vejo uma pessoa de 40 anos, às vezes relacionando com a criança, por exemplo, né? Sei lá, uma coisa aí, tem muito isso dentro da sociedade. Quando eu tenho consciência nisso, e por mais que essa criança se oferece, eu tenho que me responsabilizar e determinar que isso é uma coisa ruim e eu tenho que apresentar cuidado e não o abuso. Mas outras pessoas fazem isso como tirar proveito, né? O sexo é oposto, é atrativo, é problema do pai que não cuida da criança, qualquer coisa. Eu às vezes, quando a pessoa é responsável, ele entende dessas ideias, então ele faz a sua segurança e faz a segurança da criança também, certo? À medida da forma que você faz a sua segurança, você faz a segurança da criança. Se você não faz a sua segurança, você também não faz a segurança da criança. E os dois vai estar complicado, né, de uma certa forma, né? É uma que vai atrapalhar a vida de uma pessoa que está desenvolvendo e o outro que vai, né, atrapalhar a sua vida também, né? Se não for pela lei do homem, é pela lei de Deus, ok? Entenda isso. Nada fica impune. Tudo isso para vocês entenderem os seus limites, né? Que às vezes a liberdade que você tem não é de você errar com outras pessoas, é de você acertar consigo mesmo. E começa de dentro de você, entendendo as suas possibilidades de estar acertando contigo mesmo, para que essa liberdade seja uma coisa boa para você e para as crianças que estão em sua volta, certo? Tudo é criança, tudo é criancinha, tá tudo se envolvendo, tá? Não abuse das pessoas. Faça isso por você mesmo, tá? Não abuse. Tudo é criança. Não coloque a mão nela. Deus não vai permitir que vocês façam isso, ok? Certo? Entenda isso. Para conhecer este ideal com mais praticidade, vamos classificar o ideal ser material como mulher e a espécie física como marido. Este ideal pode representar um relacionamento independente de outro corpo. Quando este ideal vier representar o relacionamento independente
de outro corpo, eu vou entender aquilo que é a minha liberdade própria. Eu mesmo vou ser o ser material e vou ser a espécie física. O ser material representando meu corpo emocional e a espécie física representando meu corpo expressivo. O meu corpo expressivo é bom, então todos os meus frutos são bons, todas as pessoas que estão perto de mim estão seguros, estão tranquilos. Então, isso tudo no mesmo espaço de corpo, certo? Esse ideal, essa primeira parte, ela vai explicar o seu espaço, aquilo que você entende de você, que é o corpo, a forma de ser, e aquilo que você entende do seu corpo expressivo, do fruto, aquilo que você está dando. Quando você entender dos seus frutos, você vai entender de quem você é e daquilo que, das suas possibilidades, e vai entender que a sua liberdade é também a sua forma de ser, e não da forma de ter. Quando você tem, você não é mais liberdade, pode ser um relacionamento, né? E pode ser um plano objetivo, mas aí tudo vai ter uma delicadeza, entendeu? Então, para conhecer este ideal com mais praticidade, vamos classificar o ideal ser material como mulher e a espécie física como marido, né? Tudo isso pode estar no mesmo espaço. Este ideal pode representar um relacionamento independente, né? Eh, de outro corpo, né? Explica e tudo no mesmo espaço. Vou acrescentar aqui. E tudo no mesmo espaço, ok? Ok, entenda isso. Agora, vamos mudar um pouquinho essa relação de ser independente e vamos já relacionar uma dependência, né? Vamos entender isso. Ó. E quando explicando a dependência, o marido vai deixar a sua postura de ser para se ter coisa, né? Ou seja, aqui já vai vir para um relacionamento corpo a corpo, conjugal, já não está mais representando. Eu estou dependendo de uma pessoa, de uma parceira, para me relacionar à minha forma de ser, certo? E não de ter, a princípio. Mas aqui a expressão está negada, a expressão está dizendo, quando explicando a dependência, o marido vai deixar a sua postura de ser para se ter coisa, né? Aí ele já vai mostrar ali as suas formas, né? Eu tenho dinheiro, eu posso tudo, e ele vai querer relacionar isso a qualquer jeito a outra pessoa, né? Então, quando explicando a dependência, o marido vai deixar a sua postura de ser para se ter coisa, por causa desta esposa infiel, né? A esposa que infiel pode se tratar daquilo que é a minha emoção própria, ou pode estar dando uma relatividade dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, né? Não necessariamente um relacionamento conjugal. Então essa ideia da infidelidade é quando eu não entendo o meu limite, eu relaciono as pessoas de qualquer jeito, eu abuso da criança, eu abuso da esposa, eu abuso da minha mãe, eu abuso de todas as pessoas que estão à minha volta. Então essa é a esposa infiel, aonde que nós determinamos os nossos atos emocionais e que ele determine sem a nossa consciência do nosso ser interior, sem entender a nossa intimidade com Deus, então nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito com o nosso corpo expressivo e ele vai manifestar isso de uma forma ruim, certo? Então o marido ele vem explicando o nosso corpo expressivo e a esposa vem explicando os nossos corpos emocionais. E tudo isso vai ser uma forma negada, tudo negado, ou com um relacionamento com outra pessoa, ou né, entendendo de você mesmo, todo aqui, corpo emocional, esposa, e é, corpo expressivo vai representar o marido. E que hoje eu estou dando uma ideia de ser material e espécie físico da relação, certo? A espécie física da relação é o corpo expressivo. Vamos lá então, vamos lá. Então, quando explicando a dependência, eu vou depender de outro, né? O marido vai ter, né, vai deixar a sua postura de ser, né? Olha só que interessante. Quando explicando a dependência, o marido vai deixar a sua postura de ser, ou seja, ele não vai ter um ser, ele não vai ser uma intimidade, né, para se ter coisa por causa dessa esposa infiel, né? A esposa infiel são os nossos atos emocionais. Igual eu tenho dito, podemos estar relacionando isso às pessoas equivocadamente. Quando você está se experienciando de você mesmo, não tem problema. Tudo no mesmo espaço, o problema está tudo no mesmo espaço. Você vai cair, vai quebrar a perna, você que vai machucar, né? Você está pinando a moto pela rua aí de qualquer jeito aí, você vai e bate a cabeça, você morre, o problema é seu, você está fazendo experiência com o seu corpo, você está entendendo. Mas agora, quando você já machuca outra pessoa, já atropela, já muda todas as condições. Esses atos emocionais de mostrar aquilo que você quer de uma forma irresponsável,
responsável, então isso vai determinar uns prejuízos a outra pessoa. Então isso explica que a sua expressão já está levando prejuízo a outras pessoas por causa da sua esposa, da esposa infiel, que é os seus atos emocionais. Então, mais uma vez, quando explicando a dependência, o marido vai deixar a sua postura de ser se, para se ter coisa por causa da sua esposa infiel e que desvia o marido com a sua paixão na forma de ter. E se este marido não for um ato missionário, vai perder a sua intimidade com Deus, né? Quando o marido tem essas posturas e não é um ato missionário, aí fica delicado, certo? Fica delicado, ok? Entende isso? Então, e se o marido não for um ato missionário, vai perder a sua postura, vai perder a sua intimidade com Deus para se ajuntar à sua esposa infiel, para se ter coisa a qualquer custo. Isto explica que o relacionamento ficará sem ato missionário e sem semente que vivifica o corpo para Deus, ok? Quando você existe muito maridos, né, que não são atos missionários, né, e que às vezes eh, apresente muito complexidade dentro da relação, né? Qualquer relação, né? Planos objetivos, relacionamento conjugal, relacionamento com seus pais, com a sua mãe, tudo isso vai gerar uma complexidade. Por quê? Porque nós não temos intimidade com Deus. Quem vivifica nós? Somente Deus. Eu falei que é o homem? Não. Eu vejo as pessoas aí dando ênfase para pessoas, qualquer pessoa. Não, eu ouço a voz de Deus, estou ouvindo. É isso que me vale. Ah, a pessoa está dizendo isso, aquilo, outro, tudo bem, pode dizer o tanto que quiser, ok? Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendido, sabe? Você fala assim, nossa, que interessante, eu gostei muito, foi muito explicativo, eu estou muito realizado com este blog diário. Se você tiver assim como eu, que estou muito realizado com Deus, né, apresentando esses trabalhos, esses blogs diários e fazendo essas relatividades, me realizando com Deus, então você se inscreva nesse canal e sinalize esse vídeo. Se você fala assim, ah, não, é heresia, eu não entendi nada. Fala, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram e que tem na sua mente, sabe? Essas coisas negativas. Tá, é isso mesmo. Aí o que que você faz? Pega seu vídeo, onde você estiver vendo, desliga e vá-se embora. Vai. Não olhe para trás, tá? Se vocês têm esse pensamento negativo de qualquer coisa que você esteja ouvindo, dessa minha expressão que eu estou dando, é só pegar o que você tem e segue o seu caminho. Não vai fazer falta, tá? Não vai não. Vai não, tá? Ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.